Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um episódio do Pode Localizar, nessa segunda temporada do Papo com a Ria. Estamos indo para o nosso quarto episódio. No terceiro episódio, a gente falou sobre ecossistema. Pinheiro deu uma contextualizada da forma da Ria ir para o mercado. E a gente falou da Near Location como distribuidor oficial da Ria aqui no Brasil e como que a gente vem construindo um canal de parceiros, cada um específico em mercados distintos, de forma a gente conseguir sempre entregar a melhor solução possível para os nossos clientes. E agora a gente vai falar, uma vez que a gente chegou de mercado, clientes, atendimento, a gente vai falar sobre cases. Então eu queria agradecer de novo sua presença aqui, Pinheiro, sua participação. E vamos falar um pouquinho sobre cases. A ideia é a gente passar um pouquinho sobre os mercados que a gente atua, que a gente já comentou lá no segundo episódio, e exemplificar, né? Mostrar um pouquinho para o nosso consumidor de conteúdo aqui, como que a Ria atua, o que a gente já fez de projeto, como que a gente consegue ajudá-los lá em cada um desses segmentos específicos. Não, claro. Mais uma vez, um prazer, obrigado. A gente tem uma gama bastante interessante de clientes em indústrias distintas, em regiões e geografias diferentes. Eu costumo falar, eu gosto muito de citar os ISVs, os Independent Software Vendors, né? Que são empresas que desenvolvem produtos finais para os clientes, né? Dos clientes que eles trabalham e que consomem as nossas APIs, os nossos SDKs, que estão embedded dentro da solução que eles estão proporcionando, o produto que eles estão proporcionando. Na área de transportation e logística, a gente trabalha temos um grande market share, aqui na América do Sul, eu posso dizer, a gente tem, sem dúvida, mais de 60% do mercado, e essas empresas, elas desenvolvem as nossas APIs e SDKs, oferecendo produtos finais, desde quanto que a otimização da rota, a gente possa otimizar as rotas de modo geral. Então, eu tenho 80 veículos no meu pátio, no meu centro de distribuição, e eu preciso entregar um determinado volume de mercadorias, né, de bens. Então, otimize isso de tal modo que a gente consiga ser mais eficiente e a sequência de entregas vai ter precisão, respeitando janelas de deliveries, a gente consegue eventualmente colocar alguma prioridade mais perto. Então, isso é um case bastante utilizado, é otimização, e com isso a gente consegue reduzir custos, né, de combustível, de pessoas que estão trabalhando, né? Isso tudo se otimiza. Então, é um caso que a gente costuma trabalhar muito. Tem um outro case interessante também nessa área de transportation e logísticas com ASVs, que também hoje a gente tem a velocidade da via nas nossas estradas, avenidas, ruas, né? Então, quando tem um rodômetro dentro do veículo, você sabe qual que é a velocidade que o veículo está e qual que é a velocidade da via. Então, você compara essa velocidade, se tiver acima, naturalmente você precisa treinar o motorista, o condutor, para que ele se comporte dentro dos limites aceitáveis. E hoje em dia, né, o maior volume de multas que existem no Brasil, as duas maiores multas são por excesso de velocidade, uma entre 0% e 20% e a outra de 20% a 50%. Então, se a gente usa as APIs da RIR com essa questão de velocidade, né, de saber qual é a velocidade correta, olha, a gente pode diminuir muito o número de multas e principalmente salvar vidas. Perfeito. Eu acho que esse é um ponto fundamental dentro do caso de transportation logística. Nós temos, Pinheiro, alguns dos grandes players aqui no Brasil que utilizam justamente essa funcionalidade dentro de uma das APIs, de atributos de mapa que nós temos. Inclusive, eu vou citar não vou nominá-lo aqui, mas a gente fechou recentemente um contrato com uma startup que tem uma tecnologia embarcada, onde ele consegue controlar e limitar a velocidade daquele veículo. Então, ele tem um SDK nosso, em tempo real, mostrando qual que é a velocidade daquela via, e ele consegue limitar através de controles que ele tem de hardware lá ligados ao motor do veículo e ao acelerador, ele consegue de fato limitar a velocidade máxima do veículo à velocidade da via que ele está. Então o cara pode
pressionar o acelerador o máximo que for, que o veículo não vai passar da velocidade da via, e tudo isso através da consulta a uma de nossas APIs que tem a velocidade da via. Então, eu acho que isso é bem bacana que você citou, e tem um grande diferencial nisso, que é a velocidade da via para caminhão, né? Sim. Então, uma coisa é a velocidade da via para veículo, leve, para um carro, outra coisa é a velocidade da via para um caminhão, e nas nossas bases a gente tem essa diferenciação, né, Pinheiro? Existem vários casos. O que a gente está falando de transportation logistics, né, de transporte e logística, serve também para a cadeia de suprimentos, serve para empresas de varejo, atacado, né? Porque essas empresas, de modo geral, têm frotas também. Até uma empresa de utilities, né? De saneamento, distribuição de energia elétrica, distribuição de gás, né? Ou gás de botijão, né? Eu estava até conversando num evento hoje com uma das empresas de distribuição de gás. A complexidade que eles têm é interessante, porque eles precisam saber aonde que estão os clientes, eventualmente. Eu preciso conhecer os clientes, eu tenho toda a minha preocupação com a logística, mas eu preciso casar duas coisas. O cliente que está demandando com a minha infraestrutura logística. Porque eu posso, às vezes, ter uma infraestrutura, mas eu não estou atendendo a região correta. Ou vou citar também um caso bastante interessante de telecom. A telecom, eles olham muito a questão do churn, né? Que é o quanto da troca que tem dos clientes, né? Para os usuários. Então, às vezes, na hora que você está... E eu vejo muito vocês falando isso, eu acho que vocês estão cobertos de razão. Uma empresa de telecom, ou que tem vários serviços... Esses serviços não são uniformes, não tem o serviço em todo lugar. Então, pode ser que um determinado produto ele esteja disponível numa região, mas não está disponível na outra. Né? E você não pode... A pior coisa que pode acontecer é o sold out. Né? Você fez a venda e o cliente não está lá... Disponível. Não tem o serviço disponível para aquele cliente. Então, é algo que a gente pode ajudar bastante as empresas aí, utilities, telecom, né? Quais são os serviços? A gente tem um case em andamento nesse sentido, no conceito que a gente chama de One Map, justamente por isso, e muitas vezes porque esse tipo de empresas, muitas das vezes, utiliza bases diferentes, né, Pinheiro? Então, a base do cara do serviço técnico que vai atender é diferente da base do cara do call center que está fazendo o atendimento, que é diferente do cara da outra parte técnica. Então, às vezes eu tenho já codes, posicionamentos em locais diferentes, bases que não se conversam. Então, essa é uma grande possibilidade de integrar esses dados e fazer com que a eficiência na comunicação seja muito melhor. Eu acho que esse é um ponto importante. Os sistemas de call center, de CRM, os sistemas legados das empresas de modo geral, foram desenvolvidos em épocas distintas. Então, às vezes trabalham com bases diferentes e você vai olhar o cadastro do cliente, às vezes não bate com aonde que é a área de cobertura do produto. Né? Então, pode ter um descompasso aí e isso é algo complexo. A gente falando muito também, um outro caso bastante interessante é geomarketing. Né? Geomarketing é um desafio, uma ciência aí, né? A gente tem, inclusive, um parceiro nosso que faz muito bem isso dentro do nosso ecossistema, aí, é a Trillium, né? A questão é, aonde que estão os principais potenciais, né, clientes? E fazer análise de, por exemplo, os produtos que eles irão, os serviços que eles vão consumir, faz sentido ter disponível naquela área? A concorrência está perto, está distante? Como é que se posiciona a concorrência? Ou melhor, a infraestrutura da concorrência está lá, ou a base de clientes instalados da concorrência está ali? Eu preciso expandir minha área de atendimento, minha infraestrutura de atendimento. Eu viro para a rua da direita ou viro para a rua da esquerda? O que eu tenho na rua da direita são casas, aqui apartamento, quantos consumidores, qual renda per capita? Aí depende do tipo de indústria, mas o case que nós temos com a Trillium e com essa indústria foi justamente nesse sentido, de pensar na ampliação da infraestrutura de atendimento para que eles pudessem se guiar e fazer um investimento assertivo. Né? Então, muito bem lembrado esse case de enriquecimento de dados ligado ao geomarketing. E para não deixar de citar, eu acho que a gente tem alguns cases, acho que vale
comentar, voltando na parte de transportation, de transporte e mobilidade, de coleta de funcionários. E aí, nós temos um case bem bacana funcionando com um grande player do setor, onde ele utiliza a nossa tecnologia para fazer todo o mapeamento dinâmico. Então, você deixa funcionário, você coleta funcionário, e aí tem toda a questão legal de horário, de tempo de espera, de deslocamento entre a casa dele e o ponto de parada, o tempo que ele vai terminar em trânsito, o tempo que ele tem que chegar na casa dele de volta. Então, tudo isso a gente consegue incluir. Mas fora desse case que nós temos, a gente estava visitando um potencial cliente com um case bacana que a gente está começando a construir agora, que é esse trabalho realizado dentro do agro, por exemplo, né? Para as rotas rurais, para rotas rurais, que ele agrega uma complexidade, porque além de toda essa questão do planejamento dos algoritmos trabalhando para medir a quantidade de veículos para cada um dos trabalhadores, e aí tem um dia que um vai, o outro não vai, um está de férias, o outro não está, para que você tenha rotas dinâmicas. Você tem toda a complexidade de estar trabalhando, às vezes, em estradas que não estão mapeadas. Então, a gente tem todo esse potencial de também poder mapear uma estrada, de poder incluir-la e anexá-la à nossa base de mapas, de forma que o cliente tenha essa visibilidade e possa fazer esse planejamento dele de uma forma melhor, né? Eu acho que isso é importante aqueles clientes como óleo e gás, né, dentro de refinarias, mineração, agricultura. Eu costumo falar que essas rotas, né, trabalhadas, a gente tem que trabalhar essas rotas, mas elas têm impedâncias, né? Tem uma pinguela, um mata-burro, tem uma ponte mais estreita, você tem uma área que as árvores estão mais baixas, então... Tem que estar codificado isso de tal modo que o caminhão que está passando naquela área ou o veículo leve, eles têm determinadas dimensões, características que têm que ser respeitadas. Né? Perfeito. A gente rodou uma POC um tempo atrás nesse sentido, com um grande player da área agrícola, e aí a gente está falando de eucaliptos, por exemplo, de plantação, que você tem áreas privadas que precisaram ser mapeadas e dentro daquela área você tem talhões diversos, mas que determinada região tem um aclive ou um declive que um tipo específico de caminhão não passa. Ou que tem uma largura de via que você tem que planejar um para depois outro, porque se eu encontrar com o outro, fica o dia todo parado para tentar manobrar aquele veículo. Então, tudo isso a gente consegue agregar também dentro do nosso negócio. Eu queria citar um case, Pinheiro, que é bacana, que não é aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, que é uma coisa completamente diferente, mas que a gente está começando algumas conversas nesse sentido, na área de seguros também, né? A tecnologia vem trazendo possibilidades de inovação para seguradoras que vão mudar a forma como hoje elas trabalham. Porque hoje, se você vai contratar um seguro para o seu veículo, basicamente eles vão te perguntar a sua idade, o seu sexo, o seu local de endereço lá, se o seu carro dorme na garagem ou não e para onde que você vai. Então, através de alguns atributos macro, eles traçam um perfil seu e vão te dar uma precificação. Esse case que a HERE tem nos Estados Unidos, que é bem bacana, ela, através de um aplicativo, ela permite que se mapeie, de fato, o perfil de condução e de utilização do veículo daquele usuário. Então, você sabe, de fato, por onde ele passa, você sabe, como a gente falou agora há pouco, da velocidade da via, se ele ultrapassa ou não constantemente a velocidade da via, aonde o veículo dele dorme ou não, o horário que ele trafega, se ele está andando à noite, se ele não está andando à noite, e através, de fato, desse conjunto de informações que vão definir o perfil real desse condutor, ela vai montar uma precificação precisa para aquele cara. Ou então, até chegar a um determinado ponto, se ela quer ou não quer um cara com aquele perfil dentro da base dele de clientes. Perfeito. É o conceito de drive behavior que a gente tem, clientes europeus também, e nesse cliente, basicamente, a gente compara o perfil do cliente por onde ele vem se deslocando. E aí, existem clientes que têm um perfil muito mais complexo, né, que colocam muito mais em risco o veículo que ele está conduzindo do que outros, né? E me parece justo ter apólices diferentes para determinados perfis, né? É claro que uma pessoa que conduz com segurança, respeita todos os limites das regras de trânsito, né? E está trafegando em áreas que tem um risco menor de acontecer várias coisas, provavelmente ele vai ter uma apólice menor do que um cliente que conduz sem os critérios corretos, né? Não respeitando as normas de trânsito, ou com uma condução onde numa determinada área que tem um risco maior em função daquela região, né? Então,
isso é possível estar trabalhando, e inclusive é possível trabalhar conceitos de gamification, por exemplo, né? Você conseguir comparar isso com outros condutores, né? Isso é algo que se pode trazer e começar a analisar, né? Isso dentro de uma empresa, então eu tenho vários motoristas, por que eu não fazer um ranking de tal modo que eu estimule a condução segura, por exemplo? Você comentou há pouco que na feira que você teve pela manhã, conversou com um cliente. Ontem eu estava nessa mesma feira e conversei com um cliente nosso que está construindo através do nosso SDK justamente isso. Então, ele utiliza o nosso SDK para navegação, e ali na navegação ele consegue captar velocidade, uma série de requisitos da direção daquele motorista, e ele está gamificando para montar um ranking. E aí, através daquele ranking, ele vai premiar, ele vai levar uma meritocracia baseada em fatos e dados ali, que ele consegue coletar e utilizar a tecnologia. Isso é muito bacana. Para finalizar, Pinheiro, eu não queria deixar de citar um case, que é um case recente que a gente fechou agora aqui no Brasil, mas acho que pode agregar muito ao mercado, e a gente tem possibilidade de expandir isso de uma forma muito grande, que é voltando ao Transportation Logistics, mas para o Last Mile. Então, a gente tem alguns diferenciais que esse cliente, que é um grande operador logístico, entendeu dentro da nossa plataforma, que vão desde a precisão que a gente tem no nosso mapa de número de porta, que a gente até brinca que se o concorrente for entregar pizza por drone, o vizinho que vai receber, né? Porque ele não tem o número de porta preciso e nós temos. Então, esse é um grande diferencial que ele viu, porque no Last Mile, a velocidade, cada minuto que se ganha ali entre encontrar um endereço para entregar, são algumas entregas a mais que ele faz no final do dia, e no final do mês isso é muito representativo, mas principalmente pela possibilidade que o Tour Planning, que é hoje a principal ferramenta de otimização do mercado, traz, de trabalhar com entregas e coletas de forma dinâmica. Então, esse operador, ele tem um planejamento prévio feito no dia anterior ou na manhã do dia, onde ele tem entregas e coletas para serem feitas, porém, ao longo do dia, novas coletas chegam. Dinâmica. É dinâmico, e ele quer colocar no caminhão que já está na rua. Então, através da nossa tecnologia, ele consegue identificar onde cada caminhão está, entender dentro de um cálculo ali de conta corrente qual que é a capacidade daquele caminhão, o que ele já fez e o que ele ainda não fez, e entender, ao mesmo tempo, os pré-requisitos e os parâmetros técnicos de cada um dos clientes, né? Então, tem janelas horárias, tem várias regras de negócio ali envolvidas, e analisando esse conjunto de variáveis, ele vai identificar qual o melhor veículo e, dentro do contexto de possibilidade de atendimento de menor custo, que ele vai inserir aquela coleta. Isso aí. É muito bacana. Ele está sempre olhando o jeito de otimizar a frota, né? E aí a gente tem que levar em consideração várias dimensões aí. O trânsito, né? Sem dúvida, o cálculo da última milha, do estimated time arrival, né? A hora precisa que você vai chegar. Tudo isso é fundamental, ter dentro desse algoritmo de tal modo que você consiga trazer novas prioridades e fazer a gestão. Mas eu queria fazer um comentário, você estava falando um pouco desse endereço de porta em porta, eu queria trazer um pouco Sim, claro, do que eu vivi nesses últimos tempos aqui trabalhando na RIA. Já visitei várias cidades, São Paulo, Belo Horizonte, Manaus, Mogi das Cruzes, me lembro de um caso recente. Geralmente, né, a distância dos números das casas, ela cresce em função da distância do centro, né? Então, do lado esquerdo é numeração ímpar, do lado direito é numeração par, então 100, 120 no caso da par, no outro quarteirão 200, 220, 240. Acontece o seguinte, às vezes tem um 240 e o próximo número é o 1395, não é nem par, é ímpar, né? Então, isso acontece e não é uma primazia de uma cidade só. Isso acontece por todo o Brasil. E com características diferentes, como Brasília, por exemplo, e Goiânia, exato, e Tocantins, que tem uma lógica de endereçamento completamente diferente. Ou POI, né? que é importante, né? Não é a rua 240 ou a Avenida Paulista, eu não recordo bem a direção do MASP, mas é MASP, não é? Você vai falar, Avenida Paulista, 1000 e pouquinho, né? Não é isso. Então, usar esse endereçamento de porta em porta nos ajuda muito a dar precisão, porque numa rua você pode ter o número 240 do lado do 1397.
E aí imagina, em teoria é quase 1 quilômetro de distância, mas na prática é 3 metros, é um do lado do outro. Então imagina você estar roteirizando e como a gente trabalha com essa direção de porta em porta, esse número de porta em porta codificado na nossa base, a precisão é muito maior na hora de fazer uma roteirização. Então, só queria trazer isso, você me lembrou, eu achei isso é bastante bacana, relevante. Isso é bacana, a gente falou até na primeira temporada, no episódio que a gente teve especificamente falando sobre essa parte mais básica de geocodificação, que muitas vezes no mercado a geocodificação é tida como uma commodity, porque muita gente faz, às vezes você tem de graça, mas o nível de qualidade desse dado que é importante, e a fonte dele, né? Uma fonte verificada, uma fonte fidedigna, e que muitas vezes se sonega que essa é a base. Não adianta nada você montar todo um planejamento, investir no roteirizador, no algoritmo que vai roteirizar, se a base está errada. Se você já codificou um ponto que é aqui deveria ser ali, todo o restante vai acontecer errado. O seu planejamento, a sua operação, o seu retrabalho posterior. Então, muitas vezes é tido como um assunto simples, mas é de uma importância estratégica dentro de uma operação. Acho que é isso, chegamos no nosso tempo. Pinheiro, queria te agradecer por mais essa conversa. Uma vez aí. E, galera, obrigado. Mais um encerramento aí dessa nossa... É a 4ª conversa falando sobre cases. Logo a gente vem com um novo conteúdo. Muito obrigado.